Bom dia, amigos, bom dia, queridos. Agradecemos a Deus pela oportunidade desse dia, rogamos ao Senhor pelas bênçãos de paz, pelos estímulos de coragem e de perseverança. Rogamos aos guias e mentores espirituais a proteção, as intuições, que possamos ser conduzidos nessas vibrações mais doces do convite. Hoje, dando continuidade na nossa playlist, que tem como título o livro Pão Nosso, iremos fazer a leitura da mensagem número 30, que tem como título Convenções. Emmanuel nos traz aqui versículo 27 de Marcos, capítulo 2, onde Jesus nos ensina e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado, nessa passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que por bagatelas abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhe permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. Vamos nos recordar aqui que Jesus chega ao mundo dentro da raça dos judeus, em virtude dos mesmos já terem feito a conquista do entendimento do monoteísmo, muito importante, quando eles se prepararam para a chegada de Jesus como o príncipe da paz. Então Jesus já chega numa família, numa comunidade que vive o monoteísmo. Entretanto, vamos lembrar que Moisés, quando retira o povo da escravidão do Egito, ele meio que perambula por aquelas terras durante 40 anos. Um povo escravo, um povo que tinha sido influenciado por outros povos pagãos e que trazia uma série de dificuldades nos seus comportamentos muito bárbaros. Então foi necessário que, além da lei divina recebida por Moisés, os 10 mandamentos, Moisés também legislasse leis civis para que aquele povo fosse mantido, no mínimo,
com o mínimo de senso de comunidade. Então nós sabemos que na Torá ela possui 613 prescrições, constituindo principalmente no livro Levítico e Deuteronômio. Essas leis, que são leis mosaicas, elas representam as regras, as convenções da vida de cada judeu. Ele tem que seguir, desde o seu casamento, como ele tem que educar seus filhos, como ele deve se alimentar, como é a sua vida sexual, como é a questão do seu relacionamento com os vizinhos, dentro do templo, fora do templo. São 613. Nós vamos procurar perceber que em muitas dessas prescrições Moisés visava ali a questão, né, do caráter social, do caráter comunitário, inclusive da higiene. Só que aquele povo só aceitava a lei, só obedecia se ela tivesse um caráter divino. Então, de uma certa maneira, o povo judeu juntou num caldeirão só a lei divina e as leis civis. Então, quando Jesus chega naquele momento, ele encontra aquela mistura. Eles davam mais valor aos rituais prescritos por Moisés, nos livros. E quando Jesus é perguntado, né, qual o mandamento mais importante? Entre os 613 ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, né? O amor. Então Jesus o tempo todo vai mostrar que todo aquele restante era do povo, era uma legislação. Então ele vem nos falar, eu não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento. Destruir que lei? Ele não veio destruir a lei divina, mas dar cumprimento a essa lei divina. O que ele veio terminar foi com a escolha da casca ao invés do fruto. A escolha de um preceito civil que tem que ser modificado conforme essa sociedade vai se modificando, por isso que é uma lei temporal, com uma lei divina, que é imutável, que é eterna, que é a lei de amor. Então ele veio, né, dar essa diferença, mostrar, veio combater o apego às conversões. Foi quando ele nos disse, né? O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? O que é impuro? O que entra ou na boca, pela boca, ou o que sai do coração? Então ele vai fazendo questionamentos que levavam todos a refletir que, na realidade, a gente vai compreender que o próprio planeta foi feito, né, foi criado para nós. A gente começa a compreender isso. Então, foi edificado para que nós aqui tivéssemos as nossas existências, transformando nesse momento numa escola onde aprendemos, no hospital em que nos curamos e muitas vezes num presídio em que somos segregados para pensarmos, repensarmos e refletirmos cada vez mais. Então, essas questões têm que ser por nós muito bem tratadas das convenções, né? A lei de Deus, ela é uma trilha, ela não é um trilho. Né? A trilha é uma coisa mais larga, então tem algumas pessoas que possuem suas concepções cada vez mais apertadas, transformando tudo assim numa questão de céu e inferno, pecado e não pecado. Então nós vamos começar a perceber o que dali realmente interessa. Será que aquilo ali é uma convenção? O que é mais importante? Nós já não sabemos que todo o Antigo e Novo Testamento é para falar de uma única lei que é a mais importante, que é a lei do amor. Todo o restante tem que a ela se adequar. Então ela é o principal. Deus é o tema principal da nossa vida. E o restante vai se ajustar a essa lei. Portanto,
respeitemos, né, as convenções durante nossas transitórias passagens pelo planeta, convenção daquela época, daquele momento, mas não vamos permitir que elas se transformem num cárcere em nossa vida, presos. O nosso objetivo, a nossa finalidade tem que estar antes de qualquer convenção humana, é atendermos às leis de Deus. Dessa maneira, então, Jesus nos ilumine para termos sempre muito discernimento e entendimento dos objetivos principais nas nossas reencarnações. Muita paz sempre.